pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre materiais naturais e materiais sintéticos. Vocês sabem o que são? Bom, os materiais naturais são os materiais que são extraídos da natureza, não sofrem modificações industriais, não precisam de compostos, de nada ali. O máximo que você faz é cortar aquele material, diminuir a estrutura dele, a grossura, mas você não vai modificar a estrutura principal dele. E ele não é modificado principalmente em laboratório, tá? Esse material natural vem da natureza, do jeito que ele é. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, cestos. Olha, cestos de quê? De palha. Palha é um produto natural. Uma mesa e as cadeiras de madeira. Madeira, um produto natural. Ih, mas o que é isso aqui, professora? Isso aqui, na verdade, é algodão. Mas é um algodão que está tingido. Tingido, provavelmente, com uma cor também natural. Então, algodão vem de uma planta, então ele também vai ser um produto natural. Tudo aquilo que vem da natureza e a gente utiliza ele daquela forma é um produto natural. Aí aqui eu coloquei também algumas imagens, uma imagem, na verdade, com várias pinturas, pinturas naturais. Aí a gente pode ter, por exemplo, coloral, cúrcuma, sei lá, essa aqui pode ter vindo até da beterraba, isso aqui pode ter vindo do café. Então a gente tem aqui cores vindas da natureza, tintas naturais. À medida que o tempo vai passando, por mais que a gente tenha produzido estruturas sintéticas, a gente já está vendo que assim, o natural é melhor, agride menos, seja o ambiente, seja o nosso corpo. Existem pessoas que estão se tornando alérgicas aos produtos sintéticos, então acabam procurando mais os produtos naturais. E aqui materiais sintéticos. Os materiais sintéticos são aqueles produzidos no laboratório. Eles são produzidos no laboratório ou em indústrias, então eles são artificiais. Eles não existiriam na natureza. A gente tem, por exemplo, algumas tintas, as tintas que a gente pinta casa, né, pinta paredes, pinta carro. Normalmente essas tintas não são as tintas naturais, então são sintéticas. Utilizam ali, a maioria dessas coisas sintéticas tem a base ali do petróleo. A gente tem aqui produtos de limpeza, palha de aço, sabonete, shampoo, condicionador, tudo isso de forma sintética. Ah, professora, mas e esse casaco aí é de couro? Não. Se fosse um casaco de couro, couro é origem animal, então seria um material natural. Só que este aqui é um couro sintético. O couro sintético, ele é produzido no laboratório, ele não existe, então ele é um material sintético. A gente tem couro sintético para bota, bolsa, saia, cinto, carteira, várias coisas. Bom, existem algumas coisas que são sintéticas que são até importantes. Por exemplo, muita gente hoje em dia já não usa produtos que tenham alguma agressão com os animais. Então, o que vem de couro, normalmente couro animal, muitas pessoas não usam e elas acabam preferindo o sintético. Nesse caso, o sintético é melhor, tá? E aí aqui a gente tem, por exemplo, também a utilização de plástico. O plástico, ele foi produzido pelo homem. O plástico, ele é sintético e causa vários danos. Então, os materiais sintéticos, outros exemplos. A gente tem plástico, a gente tem acrílico, o nylon também, o nylon até da meia calça, da roupa íntima, de meia baixinha, do tênis, tudo isso tem nylon, é sintético. A gente tem os medicamentos, também são sintéticos, são produzidos pelo homem. Vários alimentos são produzidos pelo homem, várias substâncias presentes no alimento, como a sacarina, o ciclamato, o glutamato. Tem várias substâncias, inclusive, que o homem criou para ele pôr no alimento para a gente achar aquele alimento mais gostoso. E essas substâncias, elas causam muito dano para o nosso corpo. Por exemplo, tem se eu não me engano, é o glutamato mesmo. Se você pegar lá os ingredientes do miojo, se você pegar o ingrediente de tempero, são substâncias que realçam o sabor, mas que causam muitos danos. E nós temos também drogas. As drogas, elas são sintéticas, a maioria delas são sintéticas, produzidas no laboratório. Adoçante é um outro produto
que é sintético. E aí vamos falar então um pouquinho do plástico. O plástico, ele é um material que a gente utiliza praticamente para tudo, ele é super versátil, serve para várias coisas, é fácil de ser elaborado, fácil de ser manuseado e super barato. Vai você comprar, por exemplo, um potinho de plástico e um potinho de vidro. O potinho de vidro é muito mais caro que o potinho de plástico, mas em compensação a gente tem alguns danos causados por esse plástico ao ambiente. E aí eles podem ser, então, produzidos com diferentes características de acordo com a necessidade das pessoas. E onde a gente acaba utilizando plástico? O plástico não é só a sacolinha que a gente usa? Não! O plástico ele está presente na construção civil, já que ele está presente nos canos, principalmente. Ele está presente nas indústrias de alimento para embalagem. Ele está presente na indústria têxtil, como, por exemplo, na produção de roupa, de estruturas presentes na roupa. Poliéster, gente, poliéster vem do plástico. A maioria das roupas está lá, poliéster. A maioria tem plástico na roupa. Os eletroeletrônicos, eles também têm plástico. O setor automobilístico tem muito plástico envolvido nas estruturas e também o setor médico, seja o catéter que a gente põe para receber sangue, para tirar sangue, seja lá a embalagenzinha do soro que a gente recebe, vários equipamentos médicos acabam sendo de plástico. E aí aqui eu coloquei um gráficozinho para falar desse plástico, que o plástico ele pode, olha só, para cá é maior, então o plástico ele sofre deformação, ele tem muita deformação e o plástico ele pode sofrer muita tensão. Então, quanto mais deformável ele for, mais plástico, mais flexível ele for, maior é a deformação. Quanto maior for essa tensão e menor a deformação, mais firme é esse plástico, ele é mais rígido. Por exemplo, a sacolinha de mercado, a gente consegue esticar ela e rasgar. Enquanto isso, se a gente for pegar um balde de plástico, já é mais difícil da gente conseguir esticar e rasgar esse balde. Impactos devido a esse plástico. Primeiro, eles demoram centenas e centenas e centenas de anos. Eles podem demorar até 600 anos para sumir da natureza. Isso se deve a um fato. Não existe na natureza micro-organismos que consigam degradar, digerir tão bem assim o plástico. Tudo na natureza sofre evolução. E ainda não temos bactérias que conseguem se alimentar desse plástico. Já que ele leva 600 anos para se degradar, a evolução está muito lenta, a evolução é um processo bem devagarinho e esses organismos que degradam as coisas, eles ainda não se modificaram o suficiente. Pode ser que eles demorem 200, 300 anos para se modificar. Hoje a gente procura em laboratório criar bactérias que consigam degradar esse plástico ou criar plásticos biodegradáveis. E parte desse plástico não consegue ser reciclada. Então tem parte que a gente acaba tendo que jogar fora, porque nem se a gente levar para um centro de reciclagem eles conseguem reciclar. E um outro ponto é que a gente também tem esse plástico vindo do petróleo. O petróleo ele é um recurso não renovável, que polui e não é renovável. Então depois de algum tempo a gente pode ter falta desse petróleo e eu quero ver o que a gente vai fazer. E outra coisa, o petróleo ele polui extremamente o ambiente. Então ele mata vários animais. Para você ter uma captação de petróleo, você também acaba devastando o ambiente. Então, é super ruim utilizar o petróleo, principalmente para coisas que não são tão necessárias, como o plástico. E aí aqui eu coloquei uma imagem, várias imagens, sobre esse uso indiscriminado do plástico. A gente usa e não está nem aí. Cada hora a gente chega ali no mercado, compra um produto, vem plástico em tudo quanto é produto. Seja até na hora que você vai pesar a carne, você tem um saco plástico. E esse plástico, então, ele não é jogado, ele é jogado para fora, mas esse para fora continua sendo o nosso planeta Terra. Então, esse plástico, ele polui, ele não é utilizado, ele não se degrada, ele vai parar em algum lugar e ele fica nesse lugar. Muitas espécies de seres vivos acabam se alimentando do plástico porque vê ali a tampinha, acha que é um bichinho, acha que é um animalzinho e come esse plástico, e quando você vai ver a quantidade de plástico que está ali dentro, que ele não se degrada, esses animais eles acabam morrendo. E a gente ainda tem o caso dos animais que ou se alimentam do plástico
ou estão ali nadando e vem um plástico e agarra neles, e já que esse plástico demora muito tempo para degradar, não é igual um papel, ele vai ficar ali e vai acabar matando esses organismos, ok? Então vamos tentar reduzir essa quantidade de plástico. Tema da nossa próxima aula. Beijo, gente! É a última, é a última.